Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre os glicídios, então segue o fio. Para começar essa aula, eu trouxe a foto de um atleta muito especial que vocês podem não conhecer, mas que deveriam conhecê-lo, que é o Eliud Kipchoge. Professor, o que é que esse rapaz, esse senhor, tem de tão importante? Esse rapaz, esse senhor, é a única pessoa que já passou por essa terra aqui, que conseguiu correr 42 quilômetros em menos de 2 horas. Isso mesmo, ele correu 42 quilômetros em menos de 2 horas. Ou seja, em menos de 1 hora, ele conseguiu correr 21 quilômetros. Isso é assombroso, isso é espantoso. E o Eliud Kipchoge conseguiu essa façanha. Então, a partir disso, eu tenho uma perguntinha para vocês. Se você fosse o técnico do Eliud Kipchoge, o que é que você daria para ele comer antes da prova? Uma refeição rica em carboidratos, uma refeição rica em lipídio ou uma refeição rica em proteína? Se você respondeu proteína, você está equivocado. Mas agora, se você respondeu lipídio, continua equivocado. Agora, se você respondeu glicídio ou carboidrato, você está corretíssimo. Porque os glicídios são as principais fontes energéticas do nosso corpinho. O nosso corpinho, ele pode usar como energia carboidratos, no caso glicídios, lipídios ou gorduras e, claro, também pode usar proteína para formar energia. Mas saibam de uma coisa, as proteínas elas têm função mais estrutural. Pode ser energia? Pode, mas em última instância. As gorduras elas são mais energéticas do que os açúcares. Ou seja, a mesma massa de gordura e a mesma massa de açúcar, a gordura ela gera mais energia. Mas entendam, é uma energia mais difícil para o corpo utilizar. O corpo tem dificuldade em usar essa energia. Então a energia mais fácil para o corpo são os carboidratos. Chegou carboidrato, o corpo usa rapidinho, sem nenhum tipo de problema, sem estresse. Por isso que o corpo gosta tanto daquele chocolate, daquele docinho, daquela sobremesa. Por quê? Porque tem muito açúcar que pode ser rapidamente utilizado como energia para o corpo. Então, o que seria gerar energia? Como assim o carboidrato é a fonte energética? Eu vou pegar como exemplo esse pãozinho gostoso aqui que falta só a manteiguinha. Então, esse pãozinho tão gostosinho que aqui nós vemos, ele está cheio de açúcar, cheio de carboidratos. E esses carboidratos, eles guardam consigo energia. Onde é que está a energia dos açúcares? Está nas suas ligações químicas. Então, uma molécula de açúcar, ela tem várias ligações químicas que está cheia de energia. Então, a energia que está aí é a energia química. Então, se a energia química se encontra na molécula, para que a energia seja liberada, a molécula tem que ser quebrada. Um evento, por exemplo, de quebra de um açúcar é uma etapa chamada de formação de energia chamada de glicólise. Glico de glicose e lise de quebra, ou seja, a quebra da glicose. Então, tu come o pãozinho aqui, ó, ele vai chegar no teu corpinho e esse açúcar vai ser quebrado.
E ao quebrar esse açúcar, tu libera energia, ó. Quebramos aqui a glicose em duas partes e formamos duas moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Eram 6, agora nós temos duas moléculas, cada uma com 3 carbonos. Ok, então ao quebrar essa molécula, ao quebrar a glicose e formar piruvato, eu liberei energia. E essa energia, ela foi absorvida, ela foi capturada por uma molécula chamada ADP. No caso, significa adenosina, que é a junção de uma adenina e uma ribose, de fosfato. Por quê? Porque tem 2 fosfatos, ó, um fosfato aqui e o outro aqui. Então, nessa reação, o que aconteceu? O corpo ele pegou um fosfato, um P, tá aqui o P de fosfato. P por quê? Se fosfato é com F. Porque esse fosfato vem de fósforo e na tabela periódica se escreve PHO e daí continua, fósforo. Por isso que é P e não F. Na tabela periódica o F é o Flu. Então veja aqui, ó. Quando você quebrou a glicose, você forneceu energia para juntar um fosfato mais o ADP. Quando se junta fosfato e ADP, forma o ATP, que é adenosina trifosfato, que está aqui formado, ó, o ATP. Então, quando o teu músculo ele quer se movimentar, vai gastar o quê? ATP, vai quebrar ATP. Quando tuas células elas têm que ter energia para, sei lá, ativar uma proteína, quem vai ser usado é o ATP. Então, quando o seu corpo usa energia, esse ATP ele é quebrado, formando novamente ADP. Ou seja, o açúcar que tu come forma o ATP. Teu corpo precisa desse açúcar, dessa energia, desculpa, o ATP é quebrado e forma de novo ADP. E assim acontece novamente. Por que é que nós, quando fazemos atividade física, corremos, vamos para a academia, há uma tendência a se perder peso? Claro, se tua alimentação também estiver correta. Porque quando nós gastamos muita energia, quando nós treinamos muito, corremos muito, nós aumentamos a produção e o gasto de ATP. Então, teu corpo ele vai gastar mais ATP para quê? Para que ele consiga a energia que teu corpo está gastando. Se ele vai gastar mais ATP, o que vai acontecer? Tu vai quebrar muito mais açúcares. Então, esse açúcar não vai se acumular. Ele vai ser quebrado constantemente. Beleza, professor. Então, por onde é que sai parte desse açúcar quebrado? Principalmente, entendam, por onde sai esse açúcar? É pela sua respiração. O seu CO2 que você libera ao expirar, ele vem das suas moléculas orgânicas. Ele vem, por exemplo, da glicose. Aí, quando o seu corpo quebra a glicose para formar ATP, uma parte dessa glicose é liberada na forma de CO2. Então, também, se você aumenta a sua transpiração, se você corre, se você faz alguma atividade física que permite esse aumento, você também está quebrando mais açúcar e gastando mais açúcar. Então, nós vimos, né, que o açúcar ele tem uma função muito massa energética. E esse açúcar tem também outra função que é estrutural, que vamos conhecer um pouquinho mais à frente. Mas quando cai numa prova, no concurso, alguma questão sobre açúcar, entenda que a primeira função dele é a energética. É a principal função. Então, os glicídios eles podem se classificar quanto à forma. Eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeos é quando aparece somente um único açúcar. Disacarídeos ou oligosacarídeos é quando aparecem 2 açúcares. E polissacarídeo é quando aparecem mais de 2 açúcares. Então, primeiro nós vamos conhecer os monossacarídeos. Então, os monossacarídeos eles podem ter 3 carbonos, 4 carbonos,
5 carbonos, 6 carbonos ou 7 carbonos. Então, entre 3 e 7 carbonos, eles são monossacarídeos. Lembrando, quais são os elementos químicos que formam os açúcares? Vai ser carbono, C, vai ser hidrogênio, H, e vai ser também oxigênio. Esses aqui são os elementos que compõem os açúcares. E esses açúcares, eles têm uma fórmula única. Eu vou ensinar para vocês agora como é fácil. A triose, ela tem 3 carbonos, certo? Então, qual a fórmula química da triose? Vamos aprender agora a fazer. Tá aqui, carbono, 3. Ok. Sempre o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos. Então, se tem 3 carbonos, tem 6 hidrogênios. E o número de oxigênios ele vai ser igual ao número de carbonos. Então, qual a fórmula química da triose? C3H6O3. Olha que legal. Vamos lá, a tetrose. Lembra? O Brasil era tetra, tinha 4 títulos. Então, tetrose tem 4 carbonos. O Brasil hoje no futebol ele é o quê? Pentose, 5 títulos. No caso, 5 carbonos. O Brasil quer ser o quê? Hexose, 6 carbonos. E quem sabe um dia sejamos heptose, 7 carbonos. Então, por exemplo, vamos escolher aqui, sei lá, uma hexose, ou seja, um glicídio que tem quantos carbonos? 6. Respondam o tio Ícaro. Então, qual a fórmula química de uma hexose? Vai ser também C, porque é um glicídio. H, veja aqui. O. Se ele é uma hexose, ele tem quantos carbonos? Hexa, 6. 6 carbonos. Ele tem quantos hidrogênios? Lembra? O número de hidrogênios sempre é 2 vezes o número de carbonos. Então, se ele tem 6 hidrogênios, ele vai ter 12 carbonos. E quantos oxigênios? Lembrando, carbono é igual ao número de oxigênio, 6. Então, qual a fórmula das hexoses? C6H12O6. Qualquer hexose vai ter essa fórmula? Sim, qualquer uma delas vai ter essa fórmula. Então, vamos conhecer aqui uma pentose e uma hexose. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês conheçam as nossas moléculas. Vou só apagar aqui tudo para ficar bonitinho o nosso slide. Então, as hexoses e as pentoses são as mais cobradas em vestibulares, em Enem, em concursos. Vamos começar com as pentoses. O que significa? Se é pentose, tem 5 carbonos. Nós temos 2 pentoses principais e elas formam os ácidos nucleicos, que é a ribose e a desoxirribose. Qual a diferença, professor, da ribose para a desoxirribose? A primeira diferença é que a ribose ela forma uma molécula chamada de RNA. E a desoxirribose forma uma molécula chamada de DNA. E o mais importante é justamente essa molécula que dá nome ao DNA e ao RNA. O RNA tu chama de ácido ribonucleico. Já o DNA, ácido desoxirribonucleico. O que significa desoxi? Que ele tem um oxigênio a menos. Aqui tu tem 2 oxigênios. Aqui não. Aqui tu tem só um. Esse aqui tem o oxigênio, esse aqui não tem. Então, a desoxirribose é um açúcar que foge à regra lá da fórmula. Porque, veja, ela
é uma pentose, então deveria ser C5H10O5, como é a ribose. A ribose está ok. Mas como ele tem um oxigênio a menos, ele é C5H10O4, porque ele perde um oxigênio. Qual a importância disso para a molécula? Gente, é fundamental. Quanto menos hidrogênio, menor a oxidação que essa molécula vai receber. Quanto menos oxidação, mais estável vai ser a molécula. Por isso que o DNA ele é mais estável que o RNA. Então, vamos ver também aqui algumas exoses. Quais são as principais? Vejam aqui, ó. Glicose, que todo mundo fala em glicose, é a molécula mais falada. Frutose, que é um açúcar que tu encontra muito nas frutas. E galactose, que é um açúcar encontrado no leite. Então, lactose vem do leite. Essas moléculas, principalmente hexoses, elas podem se juntar para formar os disacarídeos. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Espero que tenha gostado e até mais.